Olá, amado irmão, amada irmã, e você que nos assiste, que também nos acompanha. Hoje nós vamos iniciar um projeto bastante importante para o nosso crescimento espiritual, para a manutenção da nossa vida cristã, para a nossa vida da igreja. Estou falando do projeto Livro na Minha Mão. Nós semanalmente estaremos aqui nesse canal lançando para você uma palavra acerca dos capítulos dos livros que nós estamos então desfrutando, que faz parte do projeto Livro na Minha Mão. E estamos iniciando com esse livro que trata do livro de 1 Coríntios, cujo título é Vocês Não Sabem? Hoje eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco do que foi falado no capítulo 1 deste livro. E na próxima semana será trazido também para você, por meio de um outro irmão, o capítulo 2 e assim sucessivamente. Louvado seja o Senhor. Então, começando aqui a nossa comunhão, esse livro ele tem como título Vocês Não Sabem? E Paulo usou essa expressão, essa pergunta, por pelo menos 9 vezes, entre os capítulos 3 e 9 de 1 Coríntios. Então, ele, por várias circunstâncias diferentes, ele indagou os coríntios com essa pergunta: vocês não sabem? Então isso traz para nós, irmãos, um forte sinal de que nós precisamos conhecer primeiramente o que está no coração de Deus e também conhecer a palavra de Deus. A carta à igreja aos Coríntios era uma carta onde é nos apresentado inúmeros problemas, e a maioria deles causado exatamente por falta de um conhecimento adequado da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, que o apóstolo Paulo, então, ao escrever essas cartas, ele foi então ali esmiuçando, deliberando, tratando assunto por assunto e trazendo a clareza para os coríntios. Louvado seja o Senhor. Mas antes de entrarmos no livro de Coríntios, nós precisamos observar um pouco o livro de Romanos, né? Soberanamente, o livro de Romanos antecede o livro de Coríntios. E por que é importante nós observarmos o livro de Romanos antes de observarmos o livro de Coríntios? Porque o livro de Romanos trata da salvação completa de Deus. No início desse livro, amados irmãos, é nos apresentado um quadro bastante degradante da humanidade. Nós podemos ver no capítulo 1, ali um quadro onde é nos mostrado esse homem totalmente desconectado de Deus, perdeu a presença de Deus e cada vez mais, vivendo distante de Deus, se rendeu às paixões carnais. Esse é o início do livro de Romanos. É um início bastante ruim do ponto de vista da economia de Deus. Mas o livro de Romanos não termina assim. Louvado seja o Senhor. Ao transcorrer desse livro é nos mostrado, irmãos, muitos pontos, na verdade, onde Deus busca o homem, salva o homem, justifica o homem, opera a redenção, a santificação, a conformação e, por fim, a glorificação. Então, nesse livro nós podemos observar o que Cristo realizou no livro de Romanos. Nos mostra o que Cristo realizou de uma maneira geral. Aí falamos da redenção, da propiciação, justificação, santificação, e também nos mostra o que ele está realizando, que é a transformação, a conformação, e também nos mostra o que ele vai realizar, que é a glorificação. Louvado seja o Senhor, né? E aí, se nós olharmos de uma maneira geral para o livro de Romanos, do capítulo 1 ao 8, nós temos uma salvação individual.
É Deus indo até você, indo até a mim, individualmente, nos salvando, nos tirando daquele lamaçal de pecado, daquela situação decadente e nos trazendo, amados irmãos, para uma posição santa. É a salvação posicional, onde nós fomos redimidos, onde nós fomos justificados e onde nossos pecados foram perdoados. Mas não é somente isso. A partir do capítulo 12 do livro de Romanos ao 16, nós temos agora uma salvação coletiva, porque a salvação individual é para a salvação coletiva. Ou seja, Deus nos salva individualmente para nos trazer para um ambiente coletivo que é a vida da igreja, onde eu e você agora estamos vivendo. E a vida da igreja, a salvação, ela não ocorre tão somente de maneira individual, ela ocorre principalmente de maneira coletiva, porque ali, vivendo a vida da igreja com outros membros, igualmente nós foram salvos, servindo a Deus, juntamente com eles, nós somos então santificados, conformados e no final seremos então glorificados. Louvado seja o Senhor. Então, a salvação completa só acontece na vida da igreja. E isso nós podemos ver no capítulo 12 do livro de Romanos. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui, irmãos, antes do capítulo 12, que introduz essa vida coletiva, não há menção nenhuma da palavra serviço. Então, isso indica que o serviço precisa estar, ou ele acontece na vida da igreja, na vida do corpo. Esse é um princípio muito importante. Louvado seja o Senhor. Então, sanado esse primeiro momento dessa salvação completa que é mostrado no livro de Romanos, eu quero agora entrar no livro de Coríntios, mas primeiramente eu quero mostrar o seguinte, que embora o livro de Romanos apresente a salvação completa, ele não fala tanto do que Cristo é. O livro de Romanos mostra a salvação completa, mas ele não mostra, pormenorizado, aspectos de quem Cristo é. Já 1 Coríntios, embora é um livro que apresenta inúmeros problemas, pelo menos 11 problemas, ele apresenta Cristo como a solução para todos eles. O livro de Coríntios, embora apresenta problemas, traz para nós pelo menos 20 aspectos de quem é Cristo. Então olha só, é um livro que, apesar de trazer essa tônica problemática, amados irmãos, a ênfase dele é Cristo. Então eu e você não devemos simplesmente se ater aos problemas, mas principalmente nós precisamos olhar para Cristo. Se eu olhar para Cristo, todos os problemas, irmãos, que nós enfrentamos será então diminuído, pormenorizado e extinguido, porque Cristo é maior que todos eles. Vamos então entrar um pouquinho no livro de Coríntios. Esse livro ele começa de maneira muito especial. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Coríntios: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse livro mostra, irmãos, que eu e você fomos chamados por Deus, chamados pela vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do homem, mas Deus quis chamar você. Isso traz para nós uma importância muito grande de fazer parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou, é a vontade dele que nós estejamos aqui. E nós fomos chamados para quê? Não para ficarmos parados. Aqui fala que Paulo foi chamado para ser apóstolo. Um apóstolo é ser enviado. Deus chamou você
Porque a vontade dele é enviar você, é enviar a mim. Talvez você não pode ser enviado para as regiões, para as cidades mais longe, mas Deus quer enviar você, amado irmão e amada irmã, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, quer enviar você para a rua, para você pregar o Evangelho. Nós fomos chamados sim para viver a vida da igreja, mas uma vida da igreja dinâmica. E aí continua, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui mostra que a igreja é de Deus, que é o aspecto universal, que está em Corinto, é o aspecto local. E essa carta, irmãos, foi destinado aos santificados, chamados para ser santos, e para aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, embora essa carta foi destinada aos coríntios, ela também foi escrita para nós, porque eu e você estamos sendo santificados e eu e você invocamos o nome do Senhor. Então, olha, o conteúdo da carta aos coríntios é para nós, é para mim. Essa riqueza de Cristo que há aqui nesse livro, irmãos, é para você e é para mim. E aqui fala que os coríntios então, invocavam o nome do Senhor. E aí eu quero ler o versículo 5: porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então olha, irmãos, aqui no versículo 2 nós temos um grupo de pessoas, uma igreja que invoca o nome do Senhor, não é? E em Romanos capítulo 11, capítulo 10, versículo 12, diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E aqui no livro de Coríntios nós lemos que os coríntios invocavam o nome do Senhor no versículo 2. E no versículo 5 nós temos o resultado prático, porque em tudo fosse enriquecidos. Amados irmãos, o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. Ó Senhor Jesus, você tem invocado o nome do Senhor? Se você tem invocado o nome do Senhor, Deus então tem enchido você com as riquezas dele. Está vendo, irmãos? Por que é importante ser cheios das riquezas de Cristo? Porque quando vem as dificuldades, o Cristo que há em nós sobrepõe todas as dificuldades. Então, os coríntios invocavam o nome do Senhor e eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento, Então, é importante nós também sermos ricos da palavra e do conhecimento. Por quê? Porque no versículo 6 fala: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então olha a sequência: eu invoco o nome do Senhor, eu sou enriquecido de tudo que Cristo é, inclusive da sua palavra e do seu conhecimento. E o resultado, amado irmão e amada irmã, é que o meu viver agora expressa, gera um testemunho de Cristo diante das pessoas. Ó Senhor Jesus. Então é esse viver que o Senhor quer para nós. Um viver de invocar o nome do Senhor, ser enriquecido com Ele mesmo e ter uma vida de testemunho. No versículo 9 diz, no versículo 7 fala: de maneira que não falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 diz: fiel é Deus, para o qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então olha só, nós fomos chamados para comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Fomos chamados para ser enviados? Sim, mas irmãos, fomos chamados também para comunhão. Esse é o aspecto da vida, o aspecto do desfrute. Louvado seja o Senhor. Então do versículo 1 ao 10 nós temos um relato maravilhoso da igreja em Corinto, mas do versículo 1 ao 9, mas a partir do versículo 10 começa então a apresentar os problemas.
e o primeiro dele é a divisão. No versículo 10, Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então aqui já começa a ser apresentados os problemas da igreja em Corinto. E o primeiro, irmãos, problema apresentado aqui é o problema da falta de unidade. Ó Senhor Jesus, essa falta de unidade, irmãos, abre porta para todos os problemas. Nós precisamos buscar na igreja essa unidade, e essa unidade vem quando nós estamos encabeçados em Cristo e também unidos aos apóstolos. Nós temos uma palavra profética que nós temos recebido por meio dos nossos apóstolos, e nós devemos, amados irmãos, ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer, ou seja, pensar a mesma coisa e emitir a mesma opinião. Nós não devemos confrontar a palavra profética, devemos receber essa palavra como uma palavra vinda de Deus. É assim que nós vamos manter a unidade na igreja, né? E aqui Paulo fala, quando ele roga aos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Por quê? Quando nós abandonamos, irmãos, todos os outros nomes e nos unimos a Cristo, nós somos um. O problema é que quando surgem vários nomes, por exemplo, no versículo 12 ele fala: refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Olha só, surgiu outros nomes. Quando surgem outros nomes, há divisão. Mas quando nós abandonamos os outros nomes e nós submetemos a Cristo, e aí então a unidade acontece. Louvado seja o Senhor. E aí nós temos no versículo 18, onde Paulo começa a descrever então um pouco sobre o seu encargo. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Aqui Paulo estava confrontando os coríntios, porque ali, toda a tradição grega, os coríntios eram muito dotados de conhecimento e se apoiavam no seu conhecimento, e eles gostavam de ouvir palavras elevadas. Mas Paulo aqui confronta eles, mostrando que esse não é o caminho. Não é o caminho do conhecimento, amados irmãos, que gera a transformação, mas é o caminho da cruz, da dependência de Cristo. Não é o conhecimento em si que muda a realidade de uma igreja, mas é a cruz de Cristo aplicado em cada um de nós. Nos submetemos a Cristo. E aqui no versículo 21 do capítulo 1, diz assim, Paulo continua: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pregação para aquelas pessoas era como que loucura, soava para eles loucura. Como assim? Se humilhar, tomar a cruz? Irmãos, aquilo não entrava na mente dos coríntios, porque eles tinham muito conhecimento, bastante complicados. E aí no versículo 22, Paulo fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus gostavam muito de poder, de milagres. Se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver em vários momentos os judeus pedindo sinais para o Senhor, porque eles buscavam isso, e os gregos buscavam sabedoria. Mas no versículo 23 fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aqui é um princípio muito importante.
No versículo 22, Paulo fala: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Amados irmãos, amadas irmãs, nós pedimos e buscamos muitas coisas. Pedimos para Deus e muitas vezes quando nós pedimos e parece que as coisas não acontecem, nós buscamos aquilo que nós desejamos, mas muitas vezes não é o que nós pedimos e o que nós buscamos que Deus tem para nós. Porque Paulo fala que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Não é o que você pede ou o que você busca, mas é o que você precisa. Não é o que eu peço, o que eu busco, mas é o que eu preciso. É isso que o Senhor vai me dar. E que eu e você precisamos, amados irmãos, é da cruz de Cristo, dessa experiência de Cristo crucificado. O versículo 24 fala: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque, irmãos, não é o poder e a sabedoria que nós buscamos, mas é o poder e a sabedoria que está em Cristo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós podemos ver nesse contexto, nesse primeiro momento, amados irmãos, como Cristo é importante nessa carta. O primeiro aspecto de Cristo aqui mostrado é esse Cristo crucificado, como poder de Deus, sabedoria de Deus. E o primeiro problema é a divisão. A cruz aniquila a divisão. Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, é que eu e você precisamos. Você sabia disso? Vocês não sabem? Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar, irmãos, desvendando para nós esse livro. Eu vou parar por aqui para que não fique tão exaustivo esse vídeo, fique tão longo. Fiz só um apanhado do primeiro capítulo e eu encorajo que todos que estão me ouvindo, se você não tem esse livro, adquira, seja individualmente, seja pelo projeto Livro na Minha Mão. Adquira esse livro, leia esse livro juntamente com sua Bíblia, desfrute e com certeza Cristo vai ser mais acrescentado em você, de maneira que os seus problemas serão diluídos. Louvado seja o Senhor. Eu quero também aproveitar aqui esse momento para encorajar você a se inscrever no nosso canal, nos seguir no YouTube, no Instagram, que nós vamos, a partir de agora, aqui no canal do YouTube da Obra da Amazônia, adicionar vários conteúdos de vários segmentos para você, casais, crianças, jovens, liderança, os pais, e fique ligado que você será notificado e alimentado. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e que Deus te abençoe. Jesus é o Senhor.